Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 166 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje é aquela edição das quintas-feiras, né? Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 21/10. É aquela edição que a gente responde as perguntas dos nossos queridos, amados colegas, confrades, ouvintes, né? E vamos ver o que nós temos de perguntas, né? Sempre tem muitas perguntas nas quintas-feiras. Eu já vi aqui que tem gente fazendo pergunta que ainda não tinha feito. Lembrando que no final tem a indicação da Corrida Clássica, esse quadro que já está bombando aí a internet, né? E está aí movimentando os nossos ouvintes. Muito bem, vamos chamar aqui o grande Adalto. O Adalto hoje não está muito bem, está com uma alergia. Ele chamou uma detetização na casa dele. Aí ele aspirou muito veneno e ficou assim um pouco prostrado, mas ele vai responder as perguntas, evidentemente, né, Adalto? Vamos lá, grande Brunão, grandes confrades. Meio baleadinho aqui, mas nada demais, só um pouquinho, digamos, sonado de tomar antialérgico, essas coisas. Mas vamos nessa. O importante é dormir depois, não durante, verdade. né? Se o Adalto começar a dormir, a gente bate na mesa para ver se ele acorda. Opa. Toca uma sirene aí que eu acordo. Um personagem do Ronald Golias, lembra? O professor Bartolomeu Guimarães, era maravilhoso. Ele começava a falar e dormia. Professor, opa! Maravilhoso, grande Ronald Golias. Bom, se você quiser seguir a gente no Twitter, já está aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. O Fábio, nas edições das quintas-feiras, ele sempre faz um charminho, né? Não aparece, às vezes aparece de surpresa, precisando aparecer de novo, vamos ver, quem sabe, né? Não se esqueça também de deixar o joinha aí no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal crescendo, muita gente nova chegando, isso é importante para nós aqui, né? Poxa, vale. Vamos começar respondendo as perguntas para a gente já não perder tempo, né? A primeira pergunta é do Doutor Comico, Adalto. Ele pergunta o seguinte: a declaração da Honda sobre o uso do motor até 2026 significa que a Red Bull ou quem fornecer para ela, tipo a Volkswagen, está falando aqui, terão que fabricar o motor do novo regulamento do zero? Eles podem usar pelo menos o conhecimento adquirido durante a parceria com a Honda, como aquele lance do turbo dos jatos? Não, então, eles vão ter que... É que a Red Bull vai ter muito conhecimento também, né? Sim. Entendeu? Então, quem entrar com a Honda, quem entrar com a Red Bull a partir de 2026, se a Honda não resolver voltar, né? Porque ela resolveu sair, agora vai sair mais ou menos, está mais ou menos grávida, a Honda. A Honda parece que arrependeu, né? É. Ela resolveu sair, mas não quer mais, e também se ela resolver falar que não vai sair, vai ficar feio, ficou meio esquisita a situação. Então a Red Bull vai ter todo o conhecimento, vai ter o conhecimento desse motor e vai passar para quem ela fizer parceria. Agora, o turbo do Jatos, aí já não sei. Eu não sei se a Honda não vai entregar o turbo pronto já, entendeu? É que assim, né? Ele fala aqui sobre conhecimento. Tem que ver o que é o conhecimento, e o que é o conhecimento papel, né? O que está registrado em contrato. E aí tem que ver o que está escrito lá. O conhecimento aqui não tem jeito, lógico que vai usar. Tinha um técnico lá, viu como é que faz, falou assim: gente, ó, a jogada é por aqui. Lógico. É que tem que ver porque às vezes você também pega uma peça, né? Você entende bem ela, mas você não entende por que ela é daquele jeito, né? Então, esse conhecimento, não sei, esse conhecimento é o que você falou, é o daqui, né? Tem que ver, é muito difícil essa pergunta, viu? Isso aí também é o seguinte, né? A Red Bull tem muito dinheiro, né? Provavelmente eles devem estar correndo atrás também dos técnicos da Honda que, em tese, não estariam mais com a equipe para contratar e vai oferecer um salário e tal. Sim. Que alguém vai topar, vai. Pelo que o Mate falou, eles trouxeram vários da Mercedes, né? Aham. Que trabalhavam lá na fábrica da Inglaterra,
E alguns japoneses também que estavam já na Inglaterra. Os japoneses lá do Japão, parece que até agora, não, niente, nada, zero. Mas isso não quer dizer que eles não vão conseguir trazer, entendeu? É isso aí. Bom, o Cachorrão tá perguntando, falando que essa semana faz 30 anos do tricampeonato do Ayrton Senna, e se a gente acha que a morte dele contribuiu para a decadência do esporte a motor no Brasil. Ô, Cachorrão, a gente fez aqui a edição 165, a gente fez quase que a metade da edição falando exatamente sobre isso, né? Falamos bastante. De Do terça-feira Loucos de agora. Terça. Então, volte uma casa, vai lá, ouve da metade para frente, aí do minuto 30 para frente, a gente falou bastante sobre isso, o Fábio falou, o Adalto falou. Agora, eu queria aproveitar aqui, Adalto, a gente fez o nosso produtor fez um corte de um vídeo da semana passada, né? No qual a gente falava do Ayrton Senna, da técnica lá com o acelerador e tal. E o negócio bombou, rapaz. Deu, sei lá, mais de 30 mil visualizações, 200 comentários e tal. E, como tudo que a gente faz em relação ao Ayrton Senna, tem as polêmicas, né? Porque a torcida do Senna, né? Você sabe, né? O pessoal fica chateado, né? Aí tem a torcida do Piquet que também fica chateada, e os dois a 300 por hora, um de frente para o outro, dá explosão. Então, teve gente que não entendeu direito o que a gente estava falando, né, o Adalto? Não é que o Senna inventou o punta-taco pessoal, a gente não falou isso. Até outra coisa. Desenha aí, Adalto. Vou desenhar. O pessoal está confundindo a técnica de acelerador do Senna com o punta-taco. O punta-taco você faz durante a freada, né? Quando você vem na reta, tem ali a curva ali na frente, você começa a frear aqui, você começa a descer marcha fazendo punta-taco, né? Que é meio pé no acelerador, meio pé no freio, o pé na embreagem e baixando marcha. Que é para evitar aquele tranco, né, da redução, né? Isso, você dá aquela acelerada para o motor não dar aquele tranco na redução, não tirar ele de giro, muitas vezes ela até quebra. Então, por isso que você tem que fazer esse punta-taco. Isso todo piloto sempre fez, não é isso que eu estava falando. Quando acaba o punta-taco e ele entra na curva, ele já acabou a freada. Tá? É aquela hora que a freada já tirou o pé do freio totalmente. Que o carro fica sem freio, sem motor, o cara está só contornando a curva. E ele vai esperar para dar motor na saída da curva. O Senna não esperava para dar motor na saída da curva. O que ele fazia? Ele ficava bombando o acelerador com a embreagem apertada para levar o giro lá para cima, para quando ele soltasse a embreagem, o giro do motor já estivesse lá em cima. Por que o Senna fazia isso? Por duas razões. Na época do turbo, por causa do turbo lag. Então, o turbo lag, o que é? Quando você dá no acelerador, o carro dá uma engasgada antes de entrar o turbo, né? Então, você perde velocidade nessa engasgada. Quando acabou o turbo, ele continuou fazendo isso porque o motor, qualquer motor, até o de carro, de Fórmula 1 também é igual, nisso que eu vou falar agora, né? Tem as duas coisas mais importantes do motor, é a potência, que dá a velocidade, e a força, que dá o torque. Como os motores antigos, eles giravam muito alto, eles iam até 20 mil giros, 18 mil, 20 mil giros, o torque bom dele, o torque máximo, era acima de 10 mil giros. Então, era um motor que, se você deixar ele morrer muito numa curva e começar a acelerar de novo, com 5 mil, 4 mil, 6 mil, ele demorava muito para ter força. Entendeu? Por isso que o Senna fazia isso, ele deixava o motor, e quando ele acelerava, o motor já estava acima de 10 mil, ou seja, ele já pegava o motor em torque máximo. Entendeu? É isso. Então, você quer ver um exemplo bom para carro de rua? Por exemplo, carro americano costuma ter muito torque, ele gira pouco. Você pega um carro americano aí, aspirado, principalmente, né? Ele vai até 5.500 giros, é o máximo. 5.500, 6.000 giros é o máximo que vai o carro desse. Esse carro tem bastante torque, tem muita força, né? O torque dele já está disponível a 1.000 e poucos giros. Um carro que vai a 8.000 giros,
Estou falando do carro aspirado. Um carro que vai a 8 mil giros, o torque bom dele só está disponível acima de 3, 4 mil. Entendeu? Entendeu? Uhum. Essa é a diferença. Então, quanto mais gira o motor, esses motores atuais giram pouco, giram 11,5. Aqueles lá giravam 18. Então, ele tinha que pegar o motor num torque mais alto para poder pegar a força do motor, entendeu? Então, quem precisa de força é trator, né? Trator tem uma potência do motor enorme, mas quase toda essa potência está no torque, não na velocidade, né? Enquanto o carro de corrida, a potência está na velocidade e menos no torque. Acho que deu para entender, Bruno? Acho que deu, né? Acho que agora o pessoal aí, cenistas e piquetistas, por favor, tá? Então tá aí desenhado, tá entendido, é É isso isso aí. aí. Muito bem. O Le Prince, olha que chique, hein? Le Ah, Prince, tá pedindo pro Adalto, tá perguntando pro Adalto se tem alguma notícia sobre a Red Bull, como eles vão reagir a esse avanço da Mercedes e qual a expectativa para Austin. ah. Bom, são duas coisas aí. A primeira delas é que de novo, o Adrian Newey estava um pouco afastado lá com outras coisas, com outros problemas, com outros projetos, e voltou, ainda mais quando acabou o GP da Turquia, que a Red Bull foi bem mal, ele voltou e falou que já sabe qual é o problema. É um problema aerodinâmico. Estava errada a aerodinâmica do carro, né? Então diz ele que esse era o problema. E tem o problema do chassi, que eu vou ser sincero, eu ainda não sei se eles vão trocar ou não, porque eu não consegui falar com o Mate hoje nem ontem. Uhum. Então, hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, né? Eu até a última vez que eu falei com ele, eles não tinham decidido ainda se ia ser um chassi novo ou não. Então, mas eu acho que vão trocar o chassi também. Mas aí é um achismo meu. Eu acho que vão trocar. Agora, o problema realmente era o problema de aerodinâmica, que o Adrian Newey falou que já sabe o que é e não vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos ver. Vamos ver. É, Ó, o legadão da Fórmula 1. Tentarei ser rápido, maravilha. Existe uma página no Facebook que se chama Full Race F1. Tem todas as corridas de 81 até 2020. Ó, boa dica aí. é. Minha pergunta é para o Adalto: como foi assistir o GP do Japão de 1988? Assisti pela primeira vez, tenho 22 anos. Legal. E chorei. Olha, Ah, minoria aqui, hein? Aquela é. pesquisa que a gente fez Hum, dos internautas, né? Do Auto Racing, nossa, até 18, 19 anos, não lembro, quase não tinha ninguém. é. Quase zero, próximo de zero. Essa Agora turma a não gente gosta vai de corrida, mas não, Adalto. Por isso que a gente tem que pegar um amigo desse aqui, um legadão da Fórmula 1 e celebrar, porque É esse verdade, pessoal tá é ficando verdade. raro. A turma não Grande gosta de legadão. carro mais, entendeu? Infelizmente. Aquela corrida foi o seguinte: o carro do Senna engasgou, ou, eu não sei se foi um erro dele ou o carro, na Hum. largada. Aham. A gente, era uma época, legadão, não sei se o Bruno, não, acho que o Bruno também era novo, Eu era uma criança. criança, mas assim, da minha geração, assistia-se essas corridas que eram à noite, Japão, Austrália, essas coisas, em turma. A galera fazia churrasco, né? A gente fazia churrasco à noite, Ah, nossa, depois que do churrasco época. havia corrida, ou pizza, Aham. alguma coisa. Vinha os amigos, vinha com as namoradas, não sei o quê, né? E elas Uns não ficavam. aguentavam, né? Porque bebia um pouco a mais, né? Ficava bebaço e não Isso. assistia corrida nada. Não era você, né, Adalto? Alguns não viam, eu não, eu via. Ah, Eu, dia de corrida, bom. não tomava nem uma Bom. caipirinha. Só chá com torrada. É. O carro engasgou, ele passou, se não me engano, me pegou, eu não vi as perguntas antes, eu acho que em 14º, acho que ele É, foi para 14º, uma coisa por assim. aí. E aí ele veio recuperando, mas chegou num ponto que todo mundo pensou, pô, daí não vai passar. E o Prost estava meio longe dele. Aí caiu uma chuvinha providencial, rapaz. Deus mandou a chuvinha pro Senna. É.
Os né? mais novinhos aí, o Prost na chuva era tipo andar de salto alto no barro, né? Não Exatamente. rolava, né? Isso, o Prost tirou o pé totalmente quando começou a Aham. cair a chuva. E o Senna começou a tirar, eu não, uns 5 segundos, 6 segundos por volta. E aí chegou rápido no Prost. A chuva parou, mas ele já estava encostado no Prost. Aí ele passou e ganhou a corrida. E foi uma festa, porque naquela época, né, 95% da torcida era cenista, Uhum. né? Era cenista, né? É, até mulher via corrida de Fórmula 1 torcendo para o Senna. Então, era realmente. Naquela época, a menina, até a mulher, eu falei, as meninas vão ficar bravas comigo. É É, que naquela época, a mulher não gostava. Era raro uma era menina raro, é. que gostasse de automobilismo, entendeu? Aham, Era um esporte, assim, basicamente masculino. Hoje não. Hoje com a internet tem muita menina que gosta, acho muito legal. aham. Mas Mandam naquela época perguntas não. aqui para nós, né? Exatamente. Naquela época não, era uma em cada 100, entendeu? Então, agora, Bruno, eu tive um amigo Hum. que, quando foi largar, ele falou assim: ele falou alguma coisa que ia dar um problema com o Senna, e quando Ó. deu, uns 3 voaram em cima dele. Eu nunca vou esquecer essa cena, meu. Então, essa época assim de assistir Fórmula 1 da mesma forma que a gente assiste futebol hoje, né? É muito distante para a minha geração já é distante. É, Porque quando eu comecei a assistir Fórmula 1 com mais afinco, quando em 88 eu tinha 8 anos, vai. é. Eu me lembro que eu acho que o primeiro GP assim, que eu assisti de madrugada, eu acho que foi o do ano seguinte, de 89, mas era criança, né? Mas isso é muito distante para a gente, né? A gente já pegou a Fórmula 1 já mais como uma coisa assim, meio de nicho. A gente gostava, mas já o pessoal já estava se desinteressando, porque o Senna tinha morrido. E aí a gente. O Brasil viveu uma situação muito esquisita da Fórmula 1, né? Porque a gente era os reis do negócio e de repente a gente passou a não ter nada Nada. do dia para a noite, assim, né? Teve o acidente do Senna e do dia para a noite a gente passou a ver pilotos no meio do grid, que é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Os Não, nossos sabe, pilotos estavam sempre brigando por vitória. sabe uma coisa que eu nunca vou me esquecer, Bruno? A É, primeira corrida depois que o Senna morreu, quando foi o pódio e não tinha uma bandeira brasileira no pódio. muito esquisito, né? Pô, muito esquisito, meu. É, Parecia que eu estava vendo uma coisa de Marte. aham, Cadê a bandeira brasileira? Não tem nem. Assim, não que o Senna ganhasse todas, mas quando ele não ganhava era segundo, terceiro. é. Isso Né? aí é igual, por exemplo, a gente que é fanático, não sei se acontece com você, mas quando eu escuto, por exemplo, vai jogar a Copa do Mundo lá, vai jogar a seleção da Alemanha. Você escuta o hino da Alemanha, você lembra do Schumacher na hora, na É. hora. A gente passa, o cara ganhou 91 vezes, aí a gente fica, né? Ouviu Nem, o nem a hino questão. 91 vezes. Nem é questão de ser fã ou não, mas você Né? associa a música, né, a Associa, pessoa. E associa. o mesmo vale agora para a Inglaterra, né? A É. Copa do Mundo lá de 2018, a seleção da Inglaterra ia jogar na hora que tocava o hino. Ó, cadê o Hamilton nessa Cadê o parada? Hamilton? É a mesma coisa. Falou, lembrou bem. Muito bem. Vamos lá, o Braia. Adalto, você que morou nos Estados Unidos saberia dizer porque os americanos chamam a BMW de Beamer. Beamer. É um apelido. É um apelido. Igual chama de BM aqui, né? Igual chama de BM aqui, exatamente. É, Chama Beamer igual aqui BM. é Aí isso aí. teve empresa até que começou a colocar Beamer no nome, né? Empresa de Uhum. acessório, de isso aqui, mas é só um apelido, não é nada demais. Muito bem. O Fausto Silva pergunta: alguém aí sabe quando foi definido o Aro 13 antes dele, como eram as rodas de Fórmula 1? Nossa, eu não sei. Também não. Eu não sei. Eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, esse Aro 13 aí, né? Eu também. Quando eu comecei a assistir Fórmula 1. Vai, vai, Uma vai das voltar coisas que lá para os anos 50. eu até falava pro meu tio, que foi um tio meu, né? Foi É. um tio meu. Todo mundo tem alguém que é um mentor aí, né? No meu Aham. caso, foi meu tio. Que eu falava, essas rodas não são muito pequenas, eu falava pra ele. Porque nessa época já tinha Dojão, Maverick, Aham. essas Ia coisas lá, com ó. roda maior.
Já vai mexer com os opaleiros de novo. Com roda maior, né? E eu falava, pô, mas 13 não é roda de Fusca? Aham. E eu fiquei com isso na cabeça. Meu tio deu risada e falou: é isso mesmo. E eu fiquei com isso na cabeça. Que É, Fórmula 1 tinha roda de Fusca. Agora, uma coisa que sempre me impressionou as vezes que eu vi carro de Fórmula 1, assim, ao vivo, em exposição, né? É o tamanho da roda, né? Assim, é o conjunto, né? Pneu, Sim, roda, né? É um sim. negócio descomunal, né? Sim, Porque porque o pneu é na descomunal. TV parece pequenininho, né? É. Você vê o cara, o mecânico que troca tirando aquilo, parece que ele tá pegando um pedaço de isopor e colocando do lado, mas é uma coisa monstruosa. Quem nunca teve a oportunidade de ver, o dia que vê vai ficar horrorizado. Eu sempre fico horrorizado com o E, tamanho do e se conjunto. bobear e colocar a mão no pneu, na hora que o cara para no box, fica sem mão. Fica sem mão, porque fica quente a borracha. Ó, Maria Clara Bortoli, aí a mulherada mandando pergunta. Oh, grande Maria Clara. Com tantas pistas querendo entrar no calendário, acho que não teria lugar se a Liberty decidir um limite de 23. Quais pistas vocês não gostam e removeriam do calendário? Eu removeria Singapura e Barcelona. Barcelona eu não sei se eu removeria, mas eu removeria Singapura, removeria Paul Ricard, por incrível que pareça. Aham. Ah, Abu Dhabi, né? Abu Dhabi. É. Agora com a reforma, vamos Quem torcer. sabe, né? Quem sabe melhorou. Abu É. Dhabi. O que mais? Ajuda aí, Bruno. Eu tô pensando aqui, Abu Dhabi, Singapura. Mônaco você removeria? O doutor Caveira colocou aqui, tira Mônaco. Eu não É. removeria Mônaco, não. Eu acho horrível a corrida, sempre chatíssimo, mas é Mônaco. A gente tem que tolerar Mônaco uma vez por ano, essa que é a verdade. Por alguma razão, eu penso Por assim. alguma razão, a gente tem que tolerar aquilo. Mas é chato mesmo. Eu entendo quem diz que removeria. Eu acho que isso, o Adalto falou bem aí. Paul Ricard é uma também que daria para remover tranquilamente, né? Tranquilamente. É uma das piores corridas que tem. Essa agora que entrou Imola, né? Imola não cabe essa Imola Fórmula 1. também. Não Imola. cabe. É bacana, charmosinho e tal, mas não cabe Fórmula 1 lá mais, né? Não, Tem não como. sabe. É. E Mugello, que tinha que estar, não está. Não tá. Pois é. Dá para mexer bastante nesse calendário aí. Nossa, Vamos nossa. mandar um e-mail lá pro pessoal da. Vamos mandar um e-mail lá pro Briatore, já que ele vai trabalhar na Liberty agora, né? Quem sabe ele não Vamos, responde a gente. vamos. O Leandro Peixoto, nos últimos programas, tem se falado no estilo de pilotagem. É mais vantajoso para uma equipe ter os dois pilotos super rápidos, mas de estilos diferentes, ou um piloto super rápido e outro apenas rápido, mas que gostem do carro com as mesmas características. Me parece que as equipes não têm condições de evoluir um carro para duas direções diferentes. Não tem mesmo, né? Não A tem. escolha da dupla de piloto deve levar isso em consideração, ou devemos partir do princípio que um piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro? É que são tantos fatores que fazem que a equipe escolha um piloto, né? Que não dá para você dizer assim, tem que ser. É melhor que os dois gostem das mesmas características. Esse é o mundo ideal, né? Esse é o mundo ideal, né? Que os dois sejam rápidos, pode ser até um pouco mais rápido que o outro, mas às vezes o que é um pouco menos rápido é mais inteligente, né? É, Então, pô, você pega Emerson e Peterson, o Peterson era mais rápido que o Emerson, só que o Emerson era mais inteligente que ele. Você pega Piquet e Mansell, francamente, eu sou um piquetista, mas o Mansell era mais rápido que o Piquet. Só que o Piquet era muito mais inteligente que ele, entendeu? Então, às vezes, às vezes, na maioria dos casos, o piloto rápido é o que vai ganhar. Mas tem casos que não. Tem casos que o piloto que é um pouco menos rápido pode ganhar. Por exemplo, eu acho que o Sainz, que é mais lento que o Leclerc, eu acho que ele tem condição de ganhar do Leclerc. Não estou dizendo que ele vai ganhar, mas eu acho que ele tem condição de ganhar do Leclerc. Apesar do Leclerc ser, na minha opinião, claramente mais rápido. Entendeu? Então, mas o mesmo estilo, mesmas características, esse é o mundo ideal, não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, a última parte da pergunta dele. Partir de um princípio que o piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro. Eu acho que tem.
Por isso Tem que que se o adaptar. Vettel, né, se a gente É, fica com o pé atrás, né? Porque ele andou bem em um tipo de carro e não conseguiu mais se adaptar a outro. Então, o problema, Leandro, é o seguinte: teoricamente, todo um piloto de Fórmula 1 tem que se adaptar a qualquer carro. Mas na prática, ele até se adapta. Mas o outro que gosta do carro daquele jeito, fica mais fácil para o outro. Entendeu? É mais fácil para o outro do que para ele. São pouquíssimos pilotos que eu reputo na história que é rápido com o carro que ele gosta ou com o carro que ele se adaptou. Né? São pouquíssimos que eu vi, pouquíssimos, pouquíssimos. O Alonso não está entre eles, para você ter uma ideia. muito bem. É, O João Barata, Adalto, tem novidades da Red Bull? Já respondemos, né? já, Já falamos aí. já, O João. João Vitor, no início da temporada, os engenheiros da Mercedes não queriam levantar o carro porque isso anularia a temporada. Por que mudaram de ideia? Porque começaram a tomar pancada da Red Bull. Começaram a tomar pancada. O Bruno já respondeu. É, Começaram a tomar pancada e começaram a mudar as coisas para levantar o carro, né? Eles não simples, já falamos isso, né, João Vitor? Eles não simplesmente levantaram o carro, né? Eles foram é. mudando desde a asa dianteira até lá atrás para poder ir levantando o carro aos poucos. Eu acho que não levanta mais do que está agora. A gente não vai chegar no tanto que está a Red Bull, mas o carro da Mercedes não é mais plano. Hoje, se quiser um carro plano, pega, por exemplo, a Aston Martin. Sim. Aston Martin ainda é um carro plano. Uhum. O William Alves de Almeida, se os motores da Fórmula 1 seguem as mesmas especificações do regulamento, por que os barulhos são tão diferentes? Por exemplo, o motor da Alpine parece o barulho de um carro de controle remoto. Todos parecem um pouco, né, desse motor. Ô, William, só uma ressalva, viu? Cuidado com coisa de barulho de motor por câmera on-board, porque É, isso aí é, dá uma diferença. é. Eu acho que a Fórmula 1 devia colocar um microfone que capta o barulho na câmera on-board mais perto do motor do que eles põem, Uhum, né? uhum, Eu vi em 2014 ou 2015 uma filmagem da Fórmula 1 em Mônaco com um microfone do lado do motor. Era uma coisa infernal o barulho. Quando o barulho era muito menos do que é hoje. aham. Né? Que eles melhoraram o barulho. O primeiro ano não tinha barulho. Você ouviu o pneu. 2014 foi bizarro. Né? Você ouviu o pneu do carro fazendo curva. Aham, aham. Não tinha barulho o carro. E mesmo assim, mesmo a gente ouvindo o pneu, se você colocar o microfone mais perto do motor, o barulho melhora muito. Eles tinham que fazer isso, eu não sei porque não fazem. Eu não sei Uhum. porque não fazem. É, Agora, agora, diferente. é, Não é muito diferente. É diferente, mas não é muito, né? assim, é porque tem diferenças, porque são, embora o regulamento determine várias Isso. padronizações, cada equipe faz o seu, né? E aí É. os barulhos são diferentes. Você sabe que tinha o barulho mais alto aqui em Interlagos? Barulho, só uma coisa, o barulho tem muito a ver com o escapamento também, né? Muito a ver com o escapamento. Tem muito a ver com o escapamento, assim, o formato que cada Isso. montador adota e tal. O carro que tinha o barulho mais alto aqui, ó, nos 2 últimos anos aqui na Fórmula 1, 2018 e 2019, era a Force India. Aham. Era a Que é o Force mesmo India, Mercedes que é da Mercedes. o mesmo do da Mercedes, só que Quer fazia bem dizer, mais barulho que o da Mercedes. então, é por causa do escapamento, né? Tá? Tá? Que usa. Muito bem. Por exemplo, se o carro estiver com o escapamento furado, vai dar um puta. Mais ou menos, ó. O Marcelo BP, dados os relatos de que o asfalto de Austin não está às mil maravilhas, poderíamos ter alguma surpresa fora da dupla Mercedes Red Bull, talvez Ferrari? E nas demais pistas do ano, o quanto ela e a McLaren poderão embaralhar essa disputa entre Max e Lewis? Essa segunda parte aqui a gente já respondeu, esse é o Marcelo BP. Já falamos bastante sobre isso aqui nos podcasts anteriores. É, é, o asfalto não estar às mil maravilhas vai prejudicar todo mundo, né? Não vai prejudicar um mais que o outro. Prejudica É, todo mundo. Eles estão tentando arrumar lá. Acho que acabou o trabalho lá já.
Parece que melhorou muito. Uhum. Perfeito, mas parece que melhorou muito. Eu acho que isso não vai prejudicar Mercedes ou Red Bull. Eu acho que se a Ferrari ou a McLaren aprontarem alguma, não é por causa do asfalto. É porque realmente a pista casou com eles, tiveram um acerto bom. Vocês viram, né? A Red Bull, na Fórmula 1 tem essa máxima, né? Você é tão bom quanto sua última corrida. Como a É, Red Bull foi mal na última corrida, gente já descartando o título do Verstappen. uhum. Entendeu? Acabou para a Red Bull. Mercedes vai ganhar todas. O Hamilton vai ser campeão antes de Abu Dhabi. Pô, não é assim, pessoal. Eles Tristeza, erraram. gente. Eles erraram o acerto lá, entendeu? Então, eles erraram o carro estava todo errado. E por isso, e mesmo assim fizeram tudo segundo e terceiro. É, Mesmo, então. É. entendeu? Mesmo com o carro todo errado. Mas voltando à pergunta do Marcelo BP, eu acho que não, se aprontar, eu não vejo aprontar eu não vejo como eles podem aprontar nos Estados Unidos. Hum. Mas, por exemplo, podem aprontar em outras pistas. Nos Estados Unidos eu acho que vai ficar entre Mercedes e Red Bull mesmo. E até agora não sei quem vai ser melhor, apesar do Hamilton ter um ligeiro favoritismo nas casas de aposta, tanto para a pole quanto para a vitória, mas é pequeno favoritismo, hein? Uhum. É 1,30, pagam 1,36 para o Hamilton e 2,40 ou sim para o Verstappen, até a última vez que eu vi. Uhum. Então, favoritismo é pequeno. Nas demais pistas do ano, né? Por exemplo, tem pista que a gente não. É muito chute. Duas pistas aí que nunca teve Fórmula 1, que é Arábia Saudita e Catar, é muito difícil a gente prever, né? Para quem vai, É. para quem vão ser essas pistas. Eu acho que Brasil e México são É, pistas para Red Red Bull. Bull, né? Né? Historicamente, né? São pistas para Red Bull. Essa pista agora eu vejo um equilíbrio grande. Vamos ver o TL1 que diz. Vai dar para ver os treinos agora, tudo. Porque é tudo tarde. O Tudo TL é tarde, uma e né? meia da tarde. É. Não, acho que é de agora até o final do ano, né? Você está É, falando. Porque a exatamente. última corrida de manhã aqui foi essa última, né? No Que é a Abu última Dhabi também europeu. é no horário, mesmo horário da Europa. Mas é um pouco mais tarde, não? Acho que a largada é 11. Não, é 11? Ah, não sei também não. A gente vai falar isso na Depois a gente época. vê. É. Depois a gente vê. Eu acho que aí fica uma incógnita para mim, os Estados Unidos, Abu Dhabi, apesar do Verstappen ter vencido lá ano passado com certa facilidade, né? Ainda fica um pouco de incógnita para mim. É. E é isso, eu acho que só Brasil, eu só tenho mais certeza mesmo agora Brasil e México, que eu acho que é da Red É Bull. só em relação a essa vitória do Verstappen em Abu Dhabi, é só para lembrar que o campeonato já estava decidido, né? Os caras da Mercedes estavam no box fazendo churrasco, o É, Hamilton estava voltando de Covid, tem todos esses aspectos aí para serem considerados, né? é. Muito bem. O Adriano Aguiar, qual equipe tem a melhor relação entre câmbio e motor? Então, esse negócio do câmbio, essa pergunta aí eu tinha visto, acho que é a única que eu vi. Hum. O problema, ô Adriano, é que hoje, como a tua pergunta é boa, porque a relação é fixa, né, do câmbio, Uhum. não pode mudar, né? Então você pega uma relação do ano que você pega uma relação que ela não vai ser espetacular em nenhuma pista e a mesma Ah, relação que vai para eu não Mônaco me vai para Monza. conformo com essa regra. Eu É, não me conformo com essa regra. o Bruno se conforma e diz que é várzea. Eu Isso também é acho. várzea. Isso Também nem acho. na NASCAR. Ó, eu falando mal da NASCAR, que absurdo. Que absurdo. É várzea essa Isso é a regra. várzea, Isso é Fórmula 1, várzea. o Olimpo do esporte mundial. É, O automóvel, o cara tem que usar uma relação de marcha igual em Mônaco e Monza. Pelo é. amor de Deus, Então, gente. então por causa disso, Adriano, não dá para saber, porque é uma coisa que nem se toca no assunto. Pode ver que ninguém fala nisso, né? Porque eles fazem uma relação que é pro ano inteiro e não pode mais mudar, então Aham. nem adianta se falar nisso. A não ser É. que seja uma coisa bizonha, que todo mundo veja, nossa, olha esse carro,
tá batendo no limitador em qualquer reta, não sei o quê. Se não for uma coisa bizonha, você não consegue perceber se a relação podia ser melhor ou não. Lógico, você vê no Cameron Board, você vê que a relação podia ser melhor, né? Porque às vezes os caras fazem uma curva e numa marcha que eles tinham que fazer numa marcha abaixo. O carro sai meio xoxo da curva. Outras, o carro sai berrando da curva, tinha que ser numa marcha acima. Só que, como a relação é fixa, não dá para eles fazerem isso. Então, é uma resposta que, infelizmente, não dá para a gente te responder com certeza. Muito bem. E Bruno, deve ser um terror para a equipe quando entra uma pista nova no meio do ano, como aconteceu então. Mas eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que depois desse... Porque isso aí surgiu em 2014, né? Depois desse primeiro baque, que deve ter sido muito difícil, eles todos acabaram adotando uma relação meio pato, assim, sabe? Não voa, não nada direito, faz tudo meio... eu acho que foi meio assim. Sem ofensa aos patos, né? Esses animais tão simpáticos. O José Roberto Pereira, agora com o limite do orçamento, não seria interessante liberar os projetistas e não ter tantas restrições na construção do carro? Boa pergunta. Eu gostei da pergunta. Eu acho que sim, porque a, a criatividade do projetista ela ia ser limitada pelo orçamento. Né? Então, se o cara conseguir fazer com o mesmo orçamento do outro uma coisa melhor, mérito dele. Eu acho que sim. Eu acho que poderia. Mas é que eles estão tão preocupados em ter pega, em ter ultrapassagem, que eles pensaram nisso como prioridade máxima, né? E vamos ver se vai dar certo. A gente torce para que dê certo, mas nós só vamos ter certeza ano que vem. Mas a sua pergunta é muito boa, Zé Roberto. É isso aí. RBMV F1. Em se tratando deve ser Robson, Bernardino, Mourão, Vasconcelos, F1. Em se tratando de pilotagem, qual será a maior diferença entre as rodas de 13 atuais e as de 18 de 2022? Vai trazer algum benefício ou malefício para os pilotos? Eles concluíram os testes, né, da roda de 18 polegadas. Eu dou o braço a torcer, eu não estava muito animado, mas realmente o carro ficou bem mais bonito. Tem que admitir que ficou bem mais bonito. Bem mais bonito. Olha, em pilotagem, teoricamente, não tem que mudar nada. Porque, né, não dá para comparar com rua. Né? Porque um carro de rua com pneu de 13 polegadas, uma roda de 13 polegadas e um pneu super alto, é um carro que é mole. É um carro que a parede do pneu é mole. O carro fica... A frente do carro... o carro fica... Já na Fórmula 1, não. Aquilo ali é quase um cimento, as paredes do pneu, né? Então, o que eles têm que mudar é a suspensão. Cada um vai estar fazendo a sua suspensão nova, diferente, né? Aproveitando alguma coisa dessa suspensão, calibrando ela de maneira diferente, para o piloto não ter que mudar a tocada. Agora, pode ser que algum piloto ache alguma coisa que ninguém pensou, né, Bruno? Pode ser que algum piloto ache alguma coisa que ninguém pensou. Eu acho que uma diferença grande deve ser no aquecimento, né, dos pneus aí. Tem menos, que em tese ele tem menos borracha, né? Sim, em tese ele vai aquecer mais rápido. Em tese não, ele tem menos borracha, então ele vai aquecer mais rápido, mas pode ser que desgaste mais rápido, porque ele pode superaquecer. Também. Vai ser interessante isso daí, viu? Vai ser interessante. O Akazumba também está perguntando sobre a questão dos pneus. Está perguntando se a gente leu em algum site gringo comentários de algum piloto da Fórmula 2 sobre a mudança para as rodas de aro 18. Qual a opinião deles? O que acham que mudou no comportamento dos carros, técnicas? Depois de um ano já era para ter algum consenso sobre a mudança. Não entendi por que site gringo. Por que site gringo? Te leu aqui no Auto Rei, senhora Bolas. Akazumba. Não, eles falaram que o carro até melhorou, o carro ficou mais responsivo. Então, eles foram a favor da mudança. O carro ficou mais, principalmente a dianteira, ela ficou mais responsiva do que era. Então, isso pode acontecer com o Fórmula 1 também. Né?
Agora, se ficar responsivo demais, eles podem tirar um pouco disso na calibragem da suspensão. Uhum. Muito bem. O doutor Caveira, Briatore na Fórmula 1 e ainda por cima num supercarro. Que palhaçada é essa? Isso é uma ofensa à humanidade. Ai, ai, sem ofensas a ninguém, mas a única coisa que faz sentido na minha cabeça é que o Domenicali está querendo fazer uma suruba nazista e precisa do Briatore para trazer as meninas. Olha, ainda bem que ele falou que é sem ofensas a ninguém. Ai, zoar o âncora faz parte da brincadeira. Brunão, você é o ditador do tempo, mas você é nota 1000. Ah, obrigado. Esse aqui parece daquele episódio do Chaves, quando a Chiquinha vai defender o seu Madruga, ela fala assim: o meu pai é um idiota? Sim, e daí? O meu pai é um vagabundo? Sim, mas e daí? Olha, eu só não chamaria o Briatore de nazista, né? Assim, ele é um bandido, mau caráter, um calhorda, um vagabundo, salafrário, mas nazista, acho que não. Acho que não. Nazista era o Max Mosley. O Max Mosley. Ele confundiu aqui, ó. Porque quem Confundiu. fez isso aqui foi o Max Mosley. O pai do Max Mosley foi do Partido Nazista Inglês. Daquele. Enfim. Uau! Muito bem. Eu já ouvi o nome do pai do Max Mosley em documentário de guerra. Da Segunda Guerra. Pra você ter uma ideia como o cara. Que bonzinho que era o cara. Que cara bom, né? Grande Max Mosley, que Deus o tenha, né? O Max Mosley, para quem não sabe, nos deixou esse ano aí, né? O doutor Caveira também não entendo. Isso foi uma coisa muito infeliz, Domenicali. Muito infeliz. E eu não sei não se vai durar isso, viu? Eu não sei. Chega até a assumir. Se antes disso ele fala, melhor não, viu? Eu tinha de chamar. Então, dependendo da reação, né? Pode ser. Mas eu pensei bem, tô achando melhor não. Porque, meu, a reação é muito ruim, muito ruim. Ó, o Siegfried é totalmente contra os comentários sobre os Opalas. Viu, Adalto? Ele está falando aqui que ele teve teve vários 6 cilindros, que era um excelente carro, que as saídas de traseira era uma diversão, principalmente na pista molhada, e que o senhor é um salafrário. Não, isso não, ele não falou, não. Ele só falou que ele gosta muito de Opala. E ele está falando aqui, uma dica do Band Esportes. Uma dica no Band Esportes está passando o VT do campeonato de turismo. Tem umas 6 ou 8 corridas por fim de semana junto com a Stock. São muito interessantes, disputadas, com cerca de 40 carros de todas as marcas. Também estão passando o campeonato de drift agora. Está falando que é sensacional. E por fim a pergunta, ele está perguntando se a pista de Jeddah, na Arábia Saudita, é mesmo de rua, porque nas fotos parece uma pista construída na praia. Eu concordo com ele. Eu acho que é uma pista construída na praia, não parece uma pista de rua, não. Uhum. É uma pista normal, só que na maioria dos lugares não tem área de escape. Ou na maioria, ou em muitos lugares, não tem área de escape. Uhum. Por isso que nessas áreas lembra uma pista de rua. Mas em outras áreas tem até área de escape bastante, vai ter areia também, não sei, brita, tudo. Então parece uma pista de rua aqui, parece uma pista de autódromo com pouca área de escape. Eu gostei disso. Posso falar uma coisinha do Opala? Lá vai ele, ó. Lá vai ele dar uma. Não, pessoal, não foi bem assim. O que exatamente não gostava? Não vai mandar um desculpa para quem se sentiu ofendido, não. Não. Vagabunda. Eu vou falar o que eu não gostava do Opala. Bom. O que eu não gostava do Opala não era a saída de traseira, era como a traseira saía, porque o chassi do Opala não tinha uma rigidez que devia ter. Ele tinha uma rigidez para andar com aquele motorzinho 4 cilindros. Não com 6, não com o 250S. Com o 250S era um carro que parecia uma minhoca. Eu cheguei a entrar em pêndulo na marginal, aqui no meio de um retão, que eu fui desviado um cachorro que cruzou a marginal para não passar em cima. E eu entrei em pêndulo. Inclusive, eu não capotei nada. Numa reta, por sorte eu consegui controlar o carro, mas o carro entrou em pêndulo. Ele ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá, no meio da marginal, na retão. Gostoso. Super largo, entendeu? Então, é por isso que eu não gostava do Opala, por causa disso.
Só por isso. Entendi. Só isso. O resto era Só isso. espetacular. Muito bem. O Fernando de Maria. Aos mestres, uma pergunta grande, hein, seu Fernando? Mas hoje, como não tem tantos, eu vou quebrar seu galho. Como a Isso. proximidade entre a Red Bull e os prateados tão forte, corrida a corrida, somada a algumas inversões de performance em pistas historicamente favoritas, e até as mudanças profundas no desenvolvimento do carro, como a questão do reiki, por mais que tenham sido uma conjunção épica de fatores, nos revelam, olha, nos revelam, Tá bonita a tá pergunta. bonito, nos revelam que ano que vem a mudança de regulamento também já está fazendo uma visível revolução na abordagem e filosofia de desenvolvimento das equipes. Olha, que bela pergunta. Competição agora é outra, e se ninguém sair muito na frente em 2022, vai ser o pego o ano inteiro entre possivelmente 4 equipes pelo campeonato, com mais 5 vencendo. Vocês concordam? Estou alucinando com a minha vontade do campeonato dos sonhos? Não, não tá. Eu acho que não, acho que não. Pode acontecer tudo ano que vem. Inclusive, por exemplo, uma equipe que começar meio mal, se recuperar demais no meio da temporada e até passar as outras. Uhum. Então, como é uma coisa muito nova, né? é, eles estão tentando fazer assim, eles deixaram pouco espaço para invenções. Assim, 90% dos carros vão ser, do carro é igual um ao outro, mas esses 10% são os detalhes, e é nos detalhes que mora o diabo, É. né? O diabo está nos detalhes. Então, é nesses detalhes que alguém pode descobrir alguma coisa e sair na frente. Inclusive, por exemplo, a Mercedes pode não descobrir no começo, a Red Bull, mas mais a Mercedes, assim, não descobrir nada no começo. Primeira corrida, Hamilton e Russell largarem em oitavo e nono. E Uhum. fala, nossa, acabou a Mercedes. Não, aí 4 corridas depois eles fazem pole e segundo, fazem a primeira fila, porque descobrem o que estava errado no carro. Eu É. acho que isso pode acontecer ano que vem, sim. Como pode acontecer de alguém já sair muito na frente também, como aconteceu em 2009, por exemplo, né? Que nem teve uma mudança tão grande, mas teve um É. cara chamado Ross Brown que descobriu o difusor duplo, né? Como É. Colin Chapman descobriu o carro ASI 78, como aconteceram algumas vezes já na história, como a própria Williams, a suspensão ativa em 93, né? Uhum. 93? Não, 92. 92. 92, entendeu? Então pode acontecer isso. Alguma coisa que ninguém. Mas é difícil acontecer. Porque quem bolou esses carros são os caras mais malaco da Fórmula 1, entendeu? É. Então é difícil acontecer, Mas pode. mas O pode. Marçal Kawai Prado. Adalto, eu sei que você é de outro nível, mas na década de 80 tínhamos alguns bons carros de tração traseira que vieram dos anos 70. Eu mesmo tive um Maverick GT V8, Eu gostava. que eu ia na Nhanha Melo e sempre tinha um Dodge RT Charge, aí você imagina a festa. Fora isso, tinha uns carros que usavam mecânica de Opala, que eram os Pumas GTB e Santa Matilde. Isso, somente esse. Meu primo teve um Santa Matilde desse aqui. Botou Uma coisa 208. interessante, esse mercado de carros clássicos está bombando, né? Tá bombando, tá Conheço bombando, pessoas que estão milionárias aí mexendo com tá carros bombando. clássicos, né? O Maverick eu gostava muito do GT Se V8. você fosse, se você fosse ter um carro clássico hoje, Adalto, você falar, eu quero comprar um carro antigo para eu me divertir aqui no final de semana, seria qual? Da Tirando um década, Opala, que todo mundo já sabe. da década de 70. Não, qualquer carro. Fala assim, eu quero um carro clássico para eu me divertir. Acho que o Maverick. Maverick. Acho que o Maverick V8. Meu tio teve meu tio também teve um Dodgeão, um Uhum. Dodge, né? Dodge Dart. Também era muito legal, mas eu gostava mais do Maverick. E tem o famoso, que aí não é para correr, é para passear, o Landau, né? Ah, Landau era sim. maravilhoso. Parecia um colchão d'água, né? Você parava no final Isso! e ficava balançando assim, ó, dava até um enjoo, né? Nossa, você pegava a estrada, ele ia assim, ó. É. Eu tenho um tio que ele coleciona, né, carros antigos, e tal, e ele tem um desse aí, um Landau aí. Ele Um dia tem. eu fui dirigir.
mas o carro não é compatível com as ruas atuais, né? Ele não cabe na faixa. Você não consegue encaixar o carro na faixa da rua, assim. Então, uma curiosidade aí, né? Interessante. Esse Landau cabia 100 litros no tanque de gasolina. Imagina hoje, né? Se você chegar para um frentista e puser 100 litros de gasolina no carro, ele bate a meta do ano inteiro dele de vender gasolina, né? Com o preço, o preço do combustível. Fazia uns 3, 4 por litro. É. Entendeu? Tem essa também. É. Meu avô teve, minha mãe teve. Era uma delícia de carro, muito confortável. Meu tio é louco, uma vez, a gente voltando de Campos do Jordão, ele fez aquela serra inteira de lado num Landau. Aham. Num Landau. Isso chama falta de amor à vida, né? A pergunta do Marçal é o seguinte: o fato do Pérez não ter tomado um vareio do Verstappen na Turquia indica que realmente havia algo de errado com o carro 33. Exatamente. Exatamente. O Marçal, foi o que eu falei isso logo depois da corrida. O Pérez foi bem, foi. Mas o carro do Verstappen é que não foi. Entendi. Eu acho que é por causa, não dele, não acho que não é que o Verstappen foi mal porque ele guiou mal. Eu acho que estava com o acerto errado. É isso, eu concordo. É isso. Para mim é isso. O Kinox, qual a opinião de você sobre Roberto Pupo Moreno? Para mim foi um excelente piloto que não teve oportunidades adequadas para traduzir sua capacidade em resultados. Eu não tenho essa opinião, infelizmente. Eu acho que o Roberto Pupo Moreno foi um piloto bom. O Roberto Pupo Moreno era um piloto muito técnico, né? Que entendia muito de carro, de mecânica, né? Por isso que ele participou do desenvolvimento de vários projetos aí de Fórmula 1. Agora, piloto excelente, assim, não era mesmo. Não. O Roberto Pupo Moreno trabalhou na mesma oficina do Piquet lá em Brasília. Né? Eles eram amigos, tudo. Piquet que levou ele para Benetton, tudo. Ele só teve, acho que, algumas poucas corridas lá, metade de uma temporada, não lembro. Não, o Moreno, a melhor chance dele na Fórmula 1 foi o seguinte: ele foi para Benetton em 90, substituiu o Nannini, que o Alessandro Nannini, que era um italiano, revelação e tal, ele sofreu um acidente de helicóptero e perdeu um braço. E aí a Benetton chamou, o Piquet sugeriu, né? A Benetton chamou o Moreno para substituir, os dois fizeram primeiro e segundo no Japão. Naquela corrida que o Senna e o Prost bateram lá, que o Senna foi bicampeão, né? Isso. E o Piquet e o Moreno fizeram primeiro e segundo, a primeira dobradinha da história da Benetton. Primeira e única. Não, teve uma outra também com o Schumacher e o Johnny Herbert, em 95. E aí a Benetton falou, beleza, vamos contratar para 91. E aí ele fez o 91 até Spa e depois a Benetton foi lá e contratou o Schumacher. Não dá nem para criticar, né? Porque os caras contrataram o piloto que depois foi bicampeão com a Benetton, né? E o Moreno não teve resultados expressivos, assim. E aí, para mim, voltando ao Briatore, que eu acho um bandido, já falei isso, nunca poderia pode voltar para a Fórmula 1, apesar de estar contratado já para o ano que vem. Foi aí o Briatore mostrou que ele é muito ligeiro, né? Que ele o Schumacher fez uma corrida pela Jordan. Fez um treino, né? Basicamente, né? Que a corrida ele quebrou no começo. Treino, exatamente. Quebrou na primeira volta, né? Quebrou na primeira volta. Mas fez uma classificação espetacular, né? Classificou em sétimo. Classificou em sétimo, um carro que estava largando antes do Schumacher. Nunca tinha andado na pista. Foi espetacular mesmo. Foi espetacular, o Briatore já foi lá e já pegou ele. Então, isso aí não pode tirar, né? Você tem que... Não é porque você não gosta de uma pessoa, essa pessoa nunca fez nada certo, entendeu? Ele fez algumas coisas certas, essa para mim foi uma tacada de gênio. Muito bem. O Schlesser Schmidt, vocês acham que a Red Bull ou a Mercedes ainda troca de motor mais uma vez? A minha impressão é que a Mercedes não está tão confiável. Não. Então, não está. Pode ser, né? Que troca. Pode ser. E a Red Bull também pode ser que precise trocar mais uma vez. Uhum. Mas está mais para a Mercedes, viu, Bruno?
O Aura Drummer, estou animadão com esses interesses dos pilotos pela Indy, Lundgaard agora. Ele foi para lá, né? Foi para a Indy. Isso. Vocês têm notícias se teremos algum streaming da Fórmula Indy em 2022? Acho que não. Transmissão da Fórmula Indy é muito complicada, né? Ainda precisa desembolar muita coisa. Mas mas a princípio pode ser que continue, pelo menos na TV Cultura, né? Mas a TV Cultura, eu acho que passa na TV Cultura e na internet, não Não, passa? esse ano não. Esse ano não. Tem até o Willi Hermann respondeu isso para um confrade nosso que fez uma pergunta no Twitter. Ah, Esse ano, 2021, não passou para nenhum streaming. Não sei para o ano que vem. bom, mas você pode rever, elas estão lá. Pode. Depois que passa a corrida, tem canais que colocam, né? Isso. O próprio Jackson coloca lá no blog da Indy, você consegue ver, mas ao vivo não sei. Acho que não. Aqui eu assisti uma corrida lá, uma imagem absolutamente perfeita, parecia streaming aquilo, no Aham. YouTube. Era da própria Cultura. Sim. Era da própria Então, Cultura. é que eu acho que eles disponibilizam depois. Ah, tá. Tá. Vamos lá. O Mas, pô, será? A Cultura não vai em todos os lugares, é por isso, né? Porque é aberta a Então, TV. muita gente reclamou disso, né? Que a cultura tem lugar que não pega, né? E aí o pessoal acabou ficando prejudicado. A pergunta era, por que não transmitir então no site da TV Cultura? Que aí todo mundo É, pode. Mas assim, ó, foi o primeiro ano que a TV Cultura transmitiu a Índia. Eu imagino que eles devem ter gostado do produto, porque deu um bom resultado, e vão aperfeiçoar para o próximo ano, né? E aí também talvez acho. coloquem no site, ou talvez façam um aplicativo, sei lá. E o ano que vem vai ser um campeonato melhor ainda, né? Aham. Porque tá indo bons pilotos. Aquele Calum Aelotti também foi, É. né? Tem o Lundgaard, tem o Grosjean, tem esse moleque Colton Herta, tem o que foi campeão, esqueci o nome dele agora, o Falou. Palou. Olha, finalmente Huckenberg vai testar lá também, hein, com a McLaren. vai testar lá com a McLaren. Finalmente, porque há uns anos atrás estava bravo A Indy teve uma fase bem ruim, né? tava bravo o nível de piloto, estava muito ruim. E Uhum. aí começou a aumentar e olha, tá voltando para um nível muito alto. O ano que vem vai ser o nível mais alto de piloto que eu não vejo há, sei lá, mais de 20 anos na Índia. Uhum. Entendeu? Há E vai mais de ser 20. bem legal. Ah. Muito bem. O Santiago, sabem dizer qual motor o Max usou na Turquia? Se for o quarto mesmo da Rússia ou o terceiro, o mais antigo? E quantas corridas tem cada motor? Não, que eu saiba, ele usou o quarto motor. Uhum. É, ele usou o da Rússia. E o Verstappen é um que não dá para voltar para motor antigo. Os motores Uhum. antigos dele já eram. Entendeu? Só o primeiro motor, acho que não quebrou, e não sofreu acidente, nada, né? Mas é aquele motor que não dá para colocar potência máxima nele. Uhum. Então, se ele precisar trocar de motor de novo, vai ser um quinto. Não, não tem chance de ele voltar para o motor velho, porque ele pode até voltar para o primeiro, mas aí ele vai tomar. É. Entendeu? Ele vai tomar. Então tem que ser o quinto. Muito bem. Ó. As duas últimas perguntas aqui também são sobre troca de motor. Ó. O Rato do Indoor, é possível que tanto Verstappen troque mais uma vez os componentes da UP e Hamilton troque duas vezes devido a esse mapeamento mais agressivo? E ele pergunta desde qual GP o Adrian Newey está ausente da Red Bull. E se esse seria um dos fatores pelo fraco rendimento da equipe nas últimas corridas. 3 corridas. Hum. As últimas 3 corridas. Ele esteve ausente. O Hamilton trocar mais 2 vezes acho difícil. Acho que mais uma, talvez sim. Só se quebrar, não tiver uma quebra Só, inesperada. exatamente, Um só se acidente. quebrar. Mas eles não querem deixar quebrar, eles preferem trocar do que quebrar. Então, mas eles, né? Apesar de toda a tecnologia que eles têm, às vezes não tem certeza que o motor, certeza absoluta que o motor não vai quebrar, ninguém tem, nem É. eles. Mas eu acho que uma vez só, talvez aconteça, duas, acho difícil. Muito bem. A última pergunta do Gleidson Ferreira.
Está falando que a Mercedes vacilou na Turquia. Se eles não tivessem trocado o motor do Hamilton, poderia ter explorado o acerto bizarro que a Red Bull fez no carro do Max e venceria facilmente. Não seria necessário sequer forçar o motor. Faria um 2 e a diferença seria de 12 positivo ao invés de 6 negativo. Ou eu estou alucinando? Não, não está alucinando, Gleison, mas é É. que agora a gente não sabia que Então, se a Mercedes soubesse, né, que isso ia é, acontecer, lógico. Depois, né? Depois fica fácil falar, né? é, Porque tudo bem, ele foi mal na sexta-feira, mas sexta tem sábado e tem domingo. Então ninguém esperava que a Red Bull não fosse achar o carro no sábado para é, poder fazer um carro melhor para o domingo. E mesmo assim ele foi segundo. Tudo bem, tomou lá uma. O Bottas ganhou fácil, mas não dava para saber isso antes, Edson. Senão a é. Mercedes não teria realmente trocado o motor do Hamilton. Crueldade, né? Crueldade com a É, Mercedes. mas isso aí não tem como saber antes, né? Não Aham, existe essa é. possibilidade. Então, acho que foi isso. Muito bem, finalizando então, e agora vamos a ela, a corrida Vamos. clássica. Tan, tarará! Muito Tarará, bem. A- tarará. Isso, a corrida clássica desta semana é o seguinte: há muitos anos atrás, muitos anos, o Fábio Campos participava do Power Ranking aqui do Auto Race, mas só muitos anos, né? E ele, rigoroso que é, nunca deu nota 10 para nenhum piloto, né? O que deixava os ouvintes muito chateados aí, muitos. E um dia um perguntou para ele, falou assim: qual é o piloto que ganharia a sua nota 10, Fábio Campos, na história da Fórmula 1? E ele respondeu: um piloto que disputou e venceu esse grande prêmio que eu vou indicar hoje como corrida clássica, que é o Grande Prêmio do Japão de 2005. Piloto que ganhou a nota 10 nessa corrida é o piloto que ganharia a nota 10 do Fábio Campos, é o piloto que venceu essa corrida. Se Mas você vocês vê que ele assistirem, não vocês vão. consegue não dar spoiler, né? Vamos Não, lá. mas vocês não sabem quem é o piloto que venceu, ué. Você vai ter que assistir e ver qual foi o piloto que Ah, é venceu. verdade, Estou é dando verdade. spoiler. Olha, ele quer me gongar, mas ele nem. A pessoa já vai predisposta a criticar, né? Aí quando ele vê que a crítica é infundada, aí É fica com essa verdade, cara né? de tacho, né? Deixa ser. Vou mandar seu e-mail para os opaleiros, aí você vai ver o que é bom para. E tem o paleiro pra caramba, né? Essa corrida do Japão de 2005 é uma daquelas corridas em que o grid embola, porque teve aquele problema do furacão lá, e aí os, Isso. os treinos foram na hora errada, uma confusão e tal. Enfim, largou todo mundo lá do fundo, né? Alonso, Schumacher, Raikkonen, a turma toda vindo Montoya. de trás, Montoya, tudo doidão lá. E foi uma corrida espetacular. Tem vários momentos inesquecíveis nessa corrida. Tem o Alonso dando uma bela de uma carimbada na faixa do Schumacher, lá em Suzuka. Ó, vale a Tem. pena assistir essa corrida A aí. corrida Eu foi muito boa mesmo, muito boa. Tá no F1 TV, como sempre, né? E eu deixei o link aí do YouTube também numa qualidade ruim, mas quem preferir assistir com a narração em português, tá aí também para quem quiser assistir, beleza? É É a isso. narração daquele grande narrador, não? Narração do. Eu vi um pedacinho da corrida no link do YouTube, é a narração do Kleber Machado. Ah, Você ah. tem que ver que beleza de narração no lance capital da corrida. Dá raiva, dá vontade de pegar a televisão e chacoalhar assim para ver se sai alguma coisa. Porque acontecendo um lance espetacular e eles conversando sobre as nuvens, assim. Uma curiosidade. Hum, Kleber Machado se formou na mesma faculdade que eu. Eu não sei se um ano antes ou dois. ó. É. Eu gostava do Kleber Machado, Eu assim, no também gostava. passado, né? Eu também. Mas já tem um tempo que bem ruim, inclusive em outros esportes. Mas enfim, né? Não estamos aqui para analisar narrações, estamos aqui para Lógico. analisar corridas. Tá aí a indicação da corrida clássica. Esse final de semana tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Fiquem ligados. Na próxima terça a gente vai comentar tudo aqui. Ó, vai ser boa a corrida. Vai ser boa corrida. Vai ser Essa boa. pista sempre dá corrida boa, hein? É. Dica aí para quem quiser.
Quem tiver sem programa para domingo à tarde, essa corrida aí sempre, essa pista sempre dá corrida boa. Aproveitem, beleza? Não se esqueçam do joinha no nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a partir de amanhã também já tem os vídeos do Adalto, né? Fazendo as análises lá dos treinos e tal. E é isso. E a gente volta na próxima terça com mais um Loucos pro Automobilismo, edição 167. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!